Nisso eu estou sendo entrevistado aqui, né? Então, Também. estamos bem. Mas faz parte do assunto, né? Eu acho que Faz. o meu assunto é muito ligado ao seu. É um complemento, né? Começando mais um Café com Rimon. Eu, Rimon, Romanos, Grupo Mediata. E para o meu café de hoje, eu tenho o grande prazer de receber aqui Priscila Queiroz, da empresa Descomplicando Empresas. Priscila, bem-vinda. Muito obrigada, Rimon. Muito obrigada por essa oportunidade de estar participando aqui do café e poder contribuir também com a sua audiência. Nós vamos ter muitos assuntos para tratar, porque a Priscila cuida da saúde financeira da sua empresa, assim como o Grupo Mediata é especialista em gestão de inadimplência. Prezado empresário, nesses tempos que a gente vive de instabilidade, a inadimplência não pode afetar a saúde financeira da sua empresa, o seu capital de giro, o poder de investimento. Então eu posso te ajudar. Durante esse bate-papo meu com a Priscila, por isso que eu convidei também, um dos motivos que eu queria convidar a Priscila é para a gente tentar abordar alguns temas aqui, né, Priscila? E ajudar você que está passando por situações na questão da sua gestão de inadimplência e da gestão financeira do seu departamento. Priscila, para iniciar, o que é Descomplicando Empresas? Para o nosso público entender. Perfeito, Rimon. Bom, a Descomplicando Empresas, ela é focada no pequeno empreendedor que está querendo organizar o seu financeiro para conseguir investir em marketing e também melhorar suas vendas, tendo aí um resultado mais exponencial, né? Então, nós temos 3 áreas principais. Primeiro, a consultoria, que é a consultoria focada em finanças, marketing e vendas, tendo essa visão holística aí da empresa. Depois, nós temos a parte da terceirização do financeiro, onde nós pegamos o financeiro do nosso cliente para cuidar e gerenciar da melhor forma, dando mais tempo para o empreendedor. E, por último, não menos importante, é a nossa plataforma de cursos, né? Nós fazemos cursos, palestras e treinamentos para que o empreendedor ele consiga gerenciar melhor o seu empreendimento e dando aí mais lucratividade para ele. Portanto, que estamos agora com a plataforma da Descomplicando Empresas de cursos. Que bacana. Quando você chega para o seu cliente, qual é o cenário que você encontra? Primeiro cenário que você encontra do empresário que está precisando dessa sua assessoria. Olha, o principal cenário é falta de organização geral, assim. Então, primeiro ponto, né? Ele não sabe muitas vezes o que entra, o que sai, né? Então, a organização financeira ali tá uma bagunça. Falta misturando de fluxo conta pessoal com conta da empresa. Esse é um primeiro Esse é o primeiro erro fator aí que você deve encontrar, que eu encontro, né? exatamente. Que eu já passei por isso lá atrás. E eu sei muito bem que se você não separar o pessoal do profissional, do corporativo, do CNPJ, se você não separar o CPF do CNPJ, você nunca vai ter uma gestão financeira adequada. Exatamente. Esse é um erro fatal, porque você perde total clareza do seu financeiro. Você não consegue nem atingir o seu objetivo pessoal e muito menos o da empresa, de fazer a empresa crescer. Né? Então, esse é o primeiro fator que você precisa desmistificar aí. E é simples, gente. É só ter 2 contas bancárias. Olha só, você já vai conseguir ter mais clareza. E aí, define lá seu Prolabore e divide. Sim. Né? Mas o cara, a pessoa, normalmente, que você, quando chega, ele já está em qual estágio
da complicação, Ixi. para você descomplicar? Normalmente a complicação já está muito avançada quando eu chego. Quando ele fala, não tem mais jeito, preciso de alguém para me ajudar. O pronto-socorro não vai direto para a UTI? Vai direto para a UTI. A maioria, tem alguns clientes que deve Deus e o mundo, e aí é que pensa em procurar um consultor financeiro. Então, essa questão de ficar devendo gera inadimplência para os parceiros e para os fornecedores dele. Justamente. E a questão da inadimplência, até mesmo do próprio empreendedor, é imensa, né? Dependendo da área. Então, a última vez que eu tive numa escola, por exemplo, a inadimplência estava altíssima, né? Justamente por isso. Né? Ele não consegue gerir o seu fluxo de caixa, a sua organização financeira, ele não tem muita clareza disso, e aí, com decorrência disso, ele vai deixando lá os clientes não pagarem, né? Você abordou bem. A escola, na verdade, ela depende muito dos pais, os responsáveis financeiros, que tem essa questão da gestão financeira deles, que acaba afetando as escolas. Justamente. A gestão financeira pessoal também é um ponto Às vezes crítico. A escola ela tem uma boa gestão financeira, como normalmente é a escola em si. Só que ela depara com a falta de gestão financeira dos pais. Então esse é um cenário quando a gente aqui do Grupo Mediata chegamos nas escolas, que somos chamados para fazer um diagnóstico, um levantamento da situação, como podermos resolver, ajudar, o que a gente encontra é um desfluxo, eu posso usar? Desfluxo do caixa da escola por conta da inadimplência de vários contratos, né? Vários contratos acabam não sendo honrados. Justamente. Como que você poderia orientar, por exemplo, uma escola que está passando por esse momento? Já que você está ali para fazer uma engenharia da gestão financeira deles, como que você trabalharia? Por onde começar? Por onde começar? Primeiro ponto é tendo essa clareza financeira. Então, a escola precisa ter ali os relatórios financeiros em dia. Quais são esses relatórios, né? Por exemplo, fluxo de caixa, DRE, acompanhamento dos clientes, das mensalidades, né? Então, o primeiro ponto é você desvendar como está o momento atual, né, da empresa. Talvez também acrescentando, eu vejo algumas escolas que não têm uma pessoa correta e adequada, apropriada para tratar esse assunto. Porque o papel da escola ele é uma missão. Exatamente. É uma missão de tornar os alunos bons cidadãos, passar conhecimento. E eu acredito que eu vejo muita dificuldade dos profissionais ali de ter uma pessoa que saiba lidar com essa questão. Diferenciar o lado financeiro do lado educacional. Exatamente. Precisa ter um pessoal do financeiro, uma equipe bem informada para conseguir tomar as melhores decisões financeiras ali. E é o que eu falo, né? Conhecimento é poder. E as escolas mesmo, elas pregam isso, né? Então, elas distribuem conhecimento para o pessoal. Porém, ela também precisa ter o conhecimento. Como que ela tem esse conhecimento? Conhecimento financeiro, né? Através dos relatórios dela. Então, ela precisa ter isso bem claro para ela, né? Se ela não tiver isso, ela está no escuro. Uma dificuldade também que eu percebo, uma preocupação, na verdade, não é nem dificuldade, é uma preocupação, é que os mantenedores, os professores, coordenadores, eles têm uma preocupação de não confiar aquela cobrança para a empresa terceirizada, porque eles não querem ter um relacionamento complicado com os pais, que no final do ano também a gente pode chegar a uma evasão.
Sim. o pai acabar trocando o filho porque foi maltratado e tal. Então, a gente aqui temos uma visão no Grupo Mediata de ter uma cobrança humanizada. E você, como que você enxerga isso nas escolas? Quando você chega, você confere esse ponto que eu levantei? Sim, com certeza. É muito importante ter uma cobrança humanizada. Aliás, eu acho que você que é especialista na área, fala um pouquinho mais. Eu acho que o pessoal até vai gostar de saber o que é mais essa cobrança humanizada, né? Como que ela funciona? Na verdade, a questão da cobrança humanizada, ela é contrária totalmente aos mecanismos que hoje tem. Então, você tem hoje, a maioria das empresas, elas colocam lá os chatbox. Então, você acaba conversando com uma máquina, né? É um atendimento ali robotizado. Você não tem uma pessoa que vai entender seu lado, a sua dificuldade, e, portanto, você acaba reduzindo drasticamente a possibilidade de um acordo. A maioria das empresas, elas acabam enviando aqueles contatos telefônicos que é por... O telefone toca, você atende, demora quase 1 minuto para alguém começar a falar com você, porque está sendo direcionado por uma outra pessoa, que essa outra pessoa normalmente são empresas terceirizadas, onde a maioria dos funcionários acabam trabalhando no home office. Nós trabalhamos de forma diferente. Nós, aqui na Mediata, a nossa preocupação é entender o lado do pai, do responsável financeiro, e achar as devidas soluções adequadas para a gente conseguir tentar solucionar essa questão né, comercial, que afinal de contas é uma relação comercial entre a escola e os responsáveis financeiros. Então, tem sempre uma pessoa que vai te ouvir e vai fazer essa intermediação, essa negociação desse débito. E um ponto que eu acho muito importante é que a gente sempre facilita para os pais. Então, a gente sempre tenta buscar diversas opções de pagamento. Então, isso é um ponto relevante, eu acredito. Bacana. Principalmente porque com o chatbot, às vezes, você não tem aquela questão de... A visão do pai da escola muitas vezes é prejudicada por isso, não é? Você não acha? Porque, pensa, você é atendido ali por um chat, ai, que coisa chata. Você não sabe ali do outro lado se essa pessoa... mesmo porque o primeiro contato com o chat, você não tem as informações. Uhum. Você está... É o primeiro atendimento, que vai ser direcionado depois para uma outra pessoa, ou você vai ter algum retorno daquilo. Mas hoje também, Priscila, tem muitas fintechs, né, financeiras, que elas estão entrando no mercado para captar esses contratos e, a partir daí, garantem uma antecipação e passam esse contrato que acaba ficando no meio do caminho inadimplente, passam para empresas de cobrança que têm uma atuação agressiva, porque ali ele tem que resolver. Normalmente por trás são fundos de investimento, bancos. Então, eu acredito que as escolas têm que entender essa situação e tentar reavaliar qual é o papel que eles querem, né? Então, é um ponto que eu acho relevante. Sim. Essa análise, o mantenedor, o diretor da escola entender isso. Justamente. Mas, Priscila,
Falando assim um pouco mais do seu trabalho, como que são os relatórios? Como que o diretor de uma escola, o empresário, o diretor de uma empresa, quais relatórios são importantes para ele fazer essa análise? Em termos da inadimplência, por exemplo. Qual é o ponto-chave, o ponto crítico que ele tem que falar? Opa, peraí, agora eu preciso dar uma atenção aqui nesse departamento, que os relatórios estão me mostrando números complicados. Principalmente contas a receber, né? Sim. Então, se você não tem um bom acompanhamento do seu contas a receber, que é o que é o contas a receber? É basicamente o que você vai receber futuramente, certo? Então, se você acompanha ali todos os seus clientes e, eu sei que em determinados dias aquele cliente vai me pagar. Se ele não te paga, isso já acende um alerta, né? E até eu te pergunto, você que é mais focado assim, em finanças, Simão, quando que você acha que é o momento certo de começar a cobrança? Olha, eu posso te falar da minha experiência de 15 anos trabalhando com gestão de inadimplência. A inadimplência, ela é cíclica. Ela sempre existiu, porque a pessoa, o seu cliente, sempre vai ter uma dor de barriga, uma complicação, uma despesa adicional que ele não estava prevista. Ela tem ciclos de altas, picos de altas, depois ela tem, lógico, as curvas descendentes e tal, mas no geral ela sempre existe dentro de um relacionamento comercial, porque se não tem a inadimplência 100% de um contrato, por exemplo, tem os atrasos. Então, era para eu receber tal dia, não recebi, o cliente pediu para dividir ou quer jogar o vencimento mais para frente. Então, isso já é uma inadimplência. Controlada, mas é uma inadimplência. O que eu vejo é que a maioria das empresas, escolas, empresas, profissionais, autônomos que também prestam serviços, eles não têm uma cultura de implantar uma gestão de inadimplência adequada. E cultura eu entendo por um processo. Muitas empresas ou empresários, quando iniciam um trabalho, o que ele se preocupa? Em vender. Ele se preocupa muito em vender na parte técnica. Então, eu preciso fabricar essa caneca. Então, ele procura a parte técnica, material, insumos, profissional, equipamentos, tal, para fazer a caneca. Depois, ele se preocupa em como vender essa caneca para o maior público possível. Ok. E a parte da gestão, o contas a receber, ele coloca, às vezes, o comercial para fazer a cobrança. Então, tem um ditado que fala você precisa ter alguém que bate e o outro que assopra. Como que você vai colocar o cara do sorriso, do comercial, para vender, e depois você fala para o cara, olha, agora inverte a chave, inverte o papel e vai lá, cobra. Ele não sabe fazer. Ou coloca alguém que não tem o perfil adequado para fazer essa cobrança. E aí ele acaba não fazendo direito, porque não é a especialidade dele, ele não tem a técnica, e acaba até prejudicando, desmotivando o funcionário, colaborador, e prejudicando a empresa. Então, eu acho que tem que ter uma cultura da atenção. Do mesmo jeito que você dá atenção para o departamento comercial, você precisa dar atenção para o seu departamento financeiro, contas a receber. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E até mesmo porque isso vai te trazer mais lucro, né? Veja bem, se você deixa de receber de um cliente, isso vai te prejudicar muito o seu caixa. E caixa é rei, né? Você... Falando nisso, eu estou sendo entrevistado aqui, né? Também. Então, tamo bem.
Mas faz parte do assunto, né? Eu acho que Faz. o meu assunto é muito ligado ao seu. É um complemento, né? A gente se complementa mesmo. Priscila, quando você chega numa empresa, o, como que é a organização do contas a receber, do departamento financeiro? Como que o empresário normalmente organiza? Quantos colaboradores? Se ele tem a pessoa adequada, com conhecimento, ou precisa ter algum conhecimento técnico para ter um contas a receber eficaz, produtivo? Com certeza precisa ter um conhecimento técnico, mas normalmente quando eu chego nas empresas, esse setor está bem deficiente, né? Então é complicado algumas empresas a gente organizar o setor financeiro, porque ali às vezes ele é enxuto, tem poucos colaboradores, ou se não, quando é escola, ele tem ali um departamento focado nisso, mas às vezes a organização não está muito boa. Então ele precisa No seu ponto de reorganizar. vista, um departamento de contas a receber, ele precisaria de quantos colaboradores para fazer um trabalho legal? Bom, o departamento de contas a receber, ele precisa também conter ali no seu meio a parte jurídica, né? Que vai fazer a questão da negociação, né, com os clientes. E aí até te pergunto, como que você acha que você conseguiria reestruturar essa parte jurídica dentro das empresas, Simon? Olha, eu vou falar aqui, por exemplo, da nossa estrutura, né? Do jeito que eu consigo enxergar um trabalho bem produtivo, eficiente. Em primeiro lugar, eu preciso ter uma pessoa com conhecimento técnico para fazer intermediações dos contratos e as negociações. Então, esse é um colaborador com capacidade técnica, conhecimento, treinamento e tudo mais. Então, esse é o primeiro colaborador que nós temos para tratar as contas dos nossos clientes. Eu preciso de uma pessoa que seria o financeiro para fazer todo o controle da emissão dos boletos e da gestão dos atrasos dos boletos. Uhum. E verificação dos contratos. Então, temos escolas, por exemplo, ou empresas também, que ela tem vários vencimentos do mesmo boleto. Então, o cliente às vezes pede vencimentos durante o mês. Eu quero pagar em 2 vezes, não somente dia 10. Então, ele pede, olha, você não consegue dividir para mim? Dia 10, dia 25? Dia 10, dia 20? Então, temos clientes que optam por isso. Aí nós já temos uma pessoa que precisa cuidar disso. Legal. Eu tenho o jurídico, e aí é o nosso corpo jurídico que precisa tratar dos contratos. Né? Dos contratos, eu digo dos contratos dos acordos, confissões de dívida, contratos, onde tanto na esfera extrajudicial como na esfera judicial. Então, eu teria... só aí eu já falei de 3. Isso, exatamente. Normalmente, as empresas elas não têm essa equipe, porque ela gera um custo. Se a gente parar para pensar, as empresas elas podem alegar que, mas eu tenho o meu jurídico externo contratado, que ele não tem o tempo para dar atenção aos pais, porque muitas vezes os pais precisam de uma atenção, sentar, negociar, conversar, ouvir o problema deles. É o que a gente faz aqui. Então, eu acredito que as empresas
para ter um departamento de cobrança eficaz e produtivo, demandariam pelo menos 3 colaboradores. Show. E até você comentou a parte de contratos aí. Eu, particularmente, quando eu vou na maioria das empresas, a parte de contrato é terrível, né? Algumas, muitas, às vezes nem tem, né? E aí, o que você faz aí? Como seria uma consultoria jurídica, talvez? Quais as vantagens? Quando a gente inicia o atendimento, a parceria com um colégio, a primeira coisa que a gente levanta são a parte documental. Então, a gente vai ver o contrato, verificar o contrato, ajustamos ele, né, sugerimos alguns ajustes para o nosso cliente. Temos muitas escolas que o contrato não é assinado. Isso é um ponto crítico, porque muitos pais acabam não devolvendo o contrato, não assina no momento ali, na hora da matrícula, ele leva para assinar, não devolve. Nós temos também negociações feitas ao final do ano para rematrícula, onde as pendências de um contrato do ano anterior são feitas e passadas para o ano seguinte, e aí você acaba acumulando débitos do ano anterior e débitos do ano seguinte, atual. Muitos casos assim. Então, o nosso trabalho acaba sendo de orientação. A gente estabelece as réguas de cobrança para o nosso cliente. Então, sentamos com o nosso cliente. O que é uma régua de cobrança? A gente senta com o cliente e ajustamos os procedimentos, que são os prazos e os procedimentos que ele tem que adotar dentro do departamento de contas a receber dele. E alinhamos com ele que a partir desta data, deste procedimento, ele acaba passando para a imediata fazer a continuação do trabalho. Então, tudo isso é feito juntamente com a escola. Então, isso eu acho muito importante, esses procedimentos, régua de cobrança, respeitar os prazos, treinamento da equipe, a parte documental está ajustada. Tudo isso faz parte do ciclo de uma boa gestão, e aí, fazendo isso, aplicando isso, você com certeza vai ter uma redução na inadimplência. Como eu falei, a inadimplência ela vai existir, ela pode representar níveis baixos da sua empresa, do seu faturamento. Se você não fizer o trabalho certo, ela vai ter níveis mais elevados. E para você recuperar isso, voltar aos níveis certos, aceitáveis, demora. Demora muito. Ô, irmão, e você acha, assim, quais as vantagens que você enxerga que a escola teria ao terceirizar o setor de cobrança delas? Muito boa pergunta. Vários diretores de escola, quando vou fazer a apresentação da Mediata, falam, tá, tudo bem, mas por que eu teria... Que vantagem eu teria se eu terceirizar a minha cobrança? Bom, a primeira vantagem que eu vejo é você ter uma equipe técnica treinada e que vai saber fazer o trabalho das intermediações, das negociações. Essa é a primeira grande vantagem. A segunda grande vantagem é a redução da sua folha salarial. Como eu falei, nós precisamos de pelo menos 3 colaboradores para ter o controle de uma boa gestão de inadimplência. Essa é a segunda boa vantagem para a sua escola. Sem falar na questão que a nossa equipe está em constante treinamento. Então,
questão da inadimplência ela é muito dinâmica. Sim. Sempre tem novidades. Você tem alterações nos procedimentos. Como eu falei agora, você tem a cobrança humanizada, que está em alta. Poucas empresas fazem a cobrança humanizada porque ela tem um custo alto. Você tem que ter uma pessoa, não é um chat ali que vai conversar com você. Você tem uma consultoria jurídica, a princípio, sem custo, porque nós temos aqui um jurídico que vai lidar com todas essas questões. A Mediata, ela trabalha por produtividade. Nós não trabalhamos com um fim mensal. Tudo que a gente faz, ele só é remunerado com o resultado. Então, isso já é uma grande vantagem. Você não tem um jurídico que vai cobrar mensalidade, né? Pelo menos a Mediata não cobra mensalidade. As negociações são tratadas com total discrição. A gente zela muito pela transparência. Então, todo o nosso trabalho, todas as negociações, você vai receber elas por relatório. Então, nós temos relatórios mensais e propostas são enviadas para o aceite do colégio. E tem um detalhe mais uma vantagem que eu acredito que é a essencial. A Mediata, ela se adapta à sua visão. Eu não imponho o nosso modelo de trabalho para os colégios. Por isso que a gente senta na hora de firmar a parceria, nós temos a preocupação de fazer esse levantamento de qual é o modelo de negócio seu modelo de negócio, a maneira como você gosta de tratar os seus clientes, o modelo do seu trabalho, e a gente adequa. Haja vista que nós temos clientes que a gente não faz a gestão de inadimplência processual, quando tem necessidade de ajuizamento de processos. A gente faz todo o trabalho extra, então a gente se adequa. Tem cliente que a gente faz somente o trabalho de cobrança do ano letivo, que é o ano atual. Tem empresas que só querem fazer o trabalho de cobrança de contratos inadimplentes de anos anteriores. Tem cliente que quer fazer todo o trabalho, do A ao Z. Então, a gente assume praticamente o departamento de cobrança todo da escola. A partir das negociações, do ano letivo, contratos anteriores e a parte processual quando necessário. E tem mais um outro ponto que eu acho muito relevante, que se a escola não tomar a decisão de fazer uma cobrança, ela dificilmente vai recuperar aquele contrato. Então, o não você já tem. E se você tomar a decisão e implantar uma cultura de cobrança, você tem 50% de chance de ter sucesso, êxito, 50% de chance de não ter êxito. Então, é uma estratégia inteligente do diretor sair da zona de conforto, tomar essa decisão de terceirizar a sua cobrança, o seu departamento de contas a receber. Que legal. Muito bacana. É isso mesmo. E também, né, caso um diretor queira ir, não, faz total sentido para mim realmente terceirizar. Como que ele faria quais os primeiros passos que você indica para ele começar a terceirização aí? Priscila, normalmente quando a gente é procurado ou a gente procura uma escola para oferecer o trabalho de
de gestão de inadimplência, eu recebo o sinal do diretor para fazer essa consultoria, o levantamento de como está o seu departamento. Então, ele me pergunta, irmão, você pode me ajudar a saber o momento que está o meu departamento? Isso não tem custo para o colégio. Então, a gente senta com a equipe, temos troca de informações e eu faço um relatório. Muitas vezes ele já tem um trabalho feito com outra empresa ou um outro jurídico. A gente faz o levantamento, passamos para ele toda a situação atual. Então, tudo com muito sigilo, descrição. E a partir desse momento ele tem uma ideia de como está o momento da escola dele. Se o trabalho está sendo bem feito, quais os percentuais, quais os níveis de inadimplência, qual é o percentual de recuperação. Tem tabelas que a gente fornece para ele gratuitamente, ele pode comparar. Eu tenho tantos contratos estão inadimplentes, percentual de recuperação. Então, tudo isso é feito de forma para que ele tenha números. A partir do momento que ele toma a decisão de iniciar, a gente parte para a análise documental. Ele tomando a decisão de fechar o contrato com a gente começa a receber os dados concretos, que são os contratos. E aí eu vou fazer uma outra análise de quais procedimentos ele precisa implantar para facilitar o trabalho de gestão interna dele e a nossa gestão. Porque a gente precisa receber todas essas informações de forma adequada. Nós estamos ainda na fase de análise. Tudo isso sem custo para o colégio. Nossa. Só a partir daí que a gente começa o trabalho operacional, que é as intermediações. Feitas as análises, os contatos ativos, o cliente recebe um relatório do trabalho feito até aquele momento. Em cima disso, a gente sugere para ele que ou parte para ações extrajudiciais ou a gente parte, quando necessário, para ajuizamento de processos. E tem mais uma coisa que eu acho muito relevante mencionar para o nosso diretor, que os níveis de recuperação nosso dos contratos está em 70%. Olha. São níveis altos, encorajadores para a tomada de decisão do diretor de terceirizar a sua cobrança. Com certeza, poxa, se ele te entregar uma folha de vários clientes, você consegue aí, em média, uns 70% de retorno. Fazendo o trabalho, seguindo a nossa régua de cobrança, nós temos resultados de 70%. Muitos casos são resolvidos em até 6 meses, alguns até 12 meses. Normalmente, o nosso prazo médio para resolver divergências, inadimplências dos contratos está em torno de 14 a 15 meses. Então, é um número muito bom. A pessoa pode achar que é muito, mas são números acima da média do mercado. Com certeza. E olha o impacto que isso não dá no fluxo de caixa da escola ou da empresa, né? Nós temos acordos aqui feitos em vários prazos. Então, tem contratos fechados em 6 meses para pagar, 8 meses, 12, 15. A gente tenta fechar no máximo em 18 parcelas. Isso acaba gerando para o caixa do colégio um fluxo mensal, que ajuda muito
na hora que o colégio entra em recesso, férias, Exatamente. a inadimplência sobe num mês, num período. Então, tem sido muito importante esse trabalho para alguns colégios que a gente tem feito. Bacana. Ô, Rimon, e me diz uma coisa agora, uma pergunta que me veio. Nessa época de pandemia, teve muito o que a gente passou aí. Qual que foi o impacto da pandemia nas escolas, nas empresas, na parte de inadimplência, assim? Priscila, o período da pandemia foi um período desafiador para a maioria dos colégios. Empresas, colégios, mas na nossa especialidade, que a gente conhece bem o segmento da educação, a pandemia foi muito crucial e castigou bem os colégios. E ela tem um reflexo até hoje, porque muitas escolas não conseguiram recuperar a saúde financeira, os níveis de inadimplência estão altos, e aí o diretor ele tem uma decisão muito crucial para ele. Por quê? Ele tem a inadimplência que ele precisa tratar e ele tem a questão da evasão. Então, que ele tem que administrar isso muito bem. Por isso que precisa ter uma equipe junto com ele que saiba lidar com essas adversidades. E a minha visão para o diretor é que ele tenha a pessoa certa para fazer todas essas intermediações. Eu posso citar alguns casos de responsáveis financeiros que a gente acaba tendo contato com os responsáveis diariamente. Muitos pais reclamam que o colégio, né, a pessoa que está tratando com eles, não sabe lidar com o momento atual. Porque muitos pais acabaram perdendo pessoas queridas. Muitas famílias se desintegraram porque um dos membros faleceu. O desemprego, inflação alta. Então, é um problema para o colégio ele saber lidar com tudo isso. Sim. Porque também a pessoa que está trabalhando lá, no departamento de contas a receber do colégio, ela também pode ter problemas. E aqui na Mediata, a gente fez um trabalho muito sério durante a pandemia de qualificar todos os nossos colaboradores. Nós temos treinamentos constantes, a gente tem a qualificação do nosso profissional, tanto o lado técnico como o lado psicológico, para eles conseguirem lidar com essa pressão do dia a dia. É um trabalho desafiador. Cobrança é um trabalho delicado, desafiador e precisa ter uma pessoa bem preparada para fazer isso, porque a gente lida com problema de terceiros. Sem dúvida, sem dúvida. E você teve algum caso aí que você pode contribuir com o pessoal, falar um case de sucesso? Nós temos vários cases de sucesso aqui na Mediata. Eu posso citar um deles que eu particularmente... Eu vou mudar. Uhum. Cara, esse caso que eu ia falar é muito legal. Priscila, nós temos vários cases de sucessos aqui da cobrança do Grupo Mediata. Eu posso citar um caso que eu acho muito engraçado. Eu vou explicar por que é engraçado e bem, assim, gratificante. A gente fez a negociação de um contrato de um pai por um colégio e a cobrança foi tão bem feita, de forma tranquila, entendendo o lado do pai, que é um empresário e que durante a pandemia ele passou por uma situação bem adversa e a gente resolveu a situação dele junto ao colégio nas condições que foram boas para os dois lados. Passou um tempo,
esse mesmo pai nos ligou e pediu para falar comigo, acabei atendendo ele. Ele falou: Rimon, agora está o momento de você vir prestar serviço para minha empresa. Aí eu achei até engraçado. Eu falei: mas eu cobrei o senhor. Ele falou: você cobrou tão bem que eu quero te contratar para fazer cobrança da minha empresa. Então, foi muito gratificante. Isso mostra o trabalho profissional que a gente desenvolve. Eu sinto que o nosso papel aqui na Mediata de resolver conflitos, ele está sendo bem desenvolvido. Nossa equipe hoje ela é composta por 12 profissionais, dentre eles 2 jurídicos e uma assistente, fora a parte administrativa. Então, vocês, empresários, diretores de escola, que buscam uma empresa que trabalha com ética, profissionalismo e transparência em específico, vocês vão encontrar na Mediata essas qualificações e essa tranquilidade para você terceirizar o seu departamento de cobrança. Perfeito. Nossa, muito bacana, Rimon. Então, Priscila, eu quero agradecer a oportunidade de você estar aqui, contribuir com o seu conhecimento. Acabou sendo um café com Rimon diferente, porque os nossos assuntos são muito ligados e você acabou abrindo oportunidade para eu explicar também, porque muitas vezes eu acabo entrevistando mais do que falando. E hoje a gente conseguiu colocar aqui vários assuntos para um empresário que está buscando a alta performance dos seus departamentos financeiro e que busca também fazer o seu trabalho de forma profissional. A Priscila, do Descomplicando Empresas, ela tem um trabalho muito sério. Eu pude ter a oportunidade aqui de conhecer o trabalho dela, já fiz várias referências para ela, para empresas, clientes nossos, e realmente você, empresário que está buscando ajustar o seu departamento financeiro, o seu departamento de marketing, ela tem a parceria com, você trabalha junto com o Heron, a parceria do Heron, que é da parte de marketing, ele está junto com a Descomplicando, e agora a parte educacional, que vocês estão com uma plataforma para ensinar, para gerar conhecimento para o empresário. Então, eu achei muito bacana, gostei muito do nosso café e espero recebê-la mais vezes aqui. Muito obrigada, Rimon. Eu que agradeço poder contribuir aí com a sua audiência e fazer esse bate-papo, conseguir também passar um pouquinho mais sobre o conhecimento de cobrança para o pessoal que muitas vezes não conhece, né? E sobre finanças para estruturar direitinho o financeiro dele. Muito obrigado. Muito obrigada. Até o próximo Café com Rimon.